Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas estratégias do inimigo. Antigamente a gente via, né, o inimigo ele trabalhava muito manifestando nas pessoas, a gente via muitas dessas manifestações no culto. E muitas vezes ele até tomava, né, o lugar de Deus no culto, porque em vez das pessoas ficarem adorando o Senhor, perdia esse grande tempo, né, ali expulsando demônios. Mas hoje, ele sabe que nós sabemos que ele é um servo de Deus. Ele sabe que a igreja evoluiu, que nós evoluímos e que hoje, né, nós entendemos o poder e a autoridade que nós temos no nome de Jesus para expulsá-los. Então ele muda um pouco a estratégia e hoje nós vemos um trabalhar do inimigo muito grande na mente. Como ele tem trabalhado na mente das pessoas. Eu estava vendo uma pesquisa, essa pesquisa já tem algum tempo, mas fala assim, que no Brasil morrem por dia 66 jovens de 15 a 29 anos, por dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo, mais de 1.500.000 adolescentes por dia, entre 10 a 24 anos. Imagina, mais de 1.500.000 jovens entre 10 a 24 anos morrem por dia no mundo. 5.000 óbitos por dia por causa de homicídio. 24% são homicídio. 7% suicídio. 20% acidente de trânsito. E foi feito um estudo entre acadêmicos, ou seja, né, estudantes, pessoas que estão na faculdade já. E as respostas, né, de mais de 400.000 estudantes foram: 83% relataram alguma dificuldade emocional, ansiedade excitada de 6 a 10 pessoas, ou seja, de 10 pessoas, 6 estão ansiosas, jovens acadêmicos. 42% com sensação de desânimo, 11% com pensamento suicida. O inimigo, então, ele tem, né, a gente, é uma pesquisa que comprova um ataque na mente. Um ataque que está sendo feito, né, progressivamente e coletivamente na mente das pessoas. Então, como que o inimigo ele trabalha nas pessoas, né? Nós sabemos que a pessoa ela pode ver sem um braço, sem uma perna, mas ela não pode ver sem a cabeça. Então, quando ele começa a trabalhar na cabeça, na mente da pessoa, no cérebro da pessoa, ele consegue destruir a pessoa. E nós temos que ter muito cuidado, porque hoje ele também tem trabalhado muito na mente das crianças, né? Com essa questão de ideologia de gênero. Não estou aqui falando a respeito, me posicionando contra ou a favor, né? Mas eu estou dizendo que a criança, ela tem que ser criança. E vai chegar a hora dela escolher, né? Dela fazer as suas próprias escolhas. Ela não pode ser induzida. Porque uma criança, ela ainda precisa de cuidado. Ela ainda não sabe escolher. Então, ela precisa ser levada, né? Conduzida até o momento em que ela puder fazer as suas próprias escolhas. Mas nós estamos vendo que as crianças elas estão sendo doutrinadas através, né, de desenhos, através de jogos, através da internet, através dessa questão mesmo da ideologia de gênero, de ficar em dúvida se é homem, se é menino, se é menina. Então tudo isso a gente vê trabalhar na mente. Então isso está muito claro, isso está muito claro. Não estou me posicionando, tá? Contra nem A nem B. Só estou dizendo que a criança ela está sendo atingida, ela está sendo um alvo muito fácil. Está sendo um alvo para chegar um adolescente inseguro, sem saber o que ele é, o que ele quer, aonde ele quer chegar. E com isso, e também, né, muitos problemas familiares que juntam, muitas crianças estão sendo criadas sem a presença paterna, e tudo isso leva para um desequilíbrio emocional.
E um adolescente desequilibrado emocional, às vezes ele não consegue aceitar um não, ele não consegue sobreviver às dificuldades da vida, porque a vida é difícil. Nós passamos por tantos problemas, né? Tantas situações complicadas e que a gente tem que saber desde pequeno ouvir sim e ouvir não. E muitas das vezes as crianças só estão ouvindo sim. E aí quando ela ouve um não, o mundo dela desmorona, acaba. Por que não? Porque eu só aprendi a ouvir sim, né? Eu posso tudo, não tem limite. Então, isso está se tornando algo muito sério e que está, assim, levando a um desequilíbrio emocional muito grande. E esse desequilíbrio emocional leva muitas vezes para homicídio, para suicídio, para automutilação, porque a pessoa, ela vê o problema na frente, como ela não foi preparada para resolver problemas, para viver problema, ela acha que o problema é maior do que ela e que ela não vai conseguir vencer. E aí ela vê na morte uma solução, ela vê, né, às vezes de quantos homicídios a gente tem visto aí por coisas banais, por coisas banais. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo em que a vida humana, ela perdeu muito do seu valor, né? E quantas pessoas eles não querem nem ser humano hoje, querem ser animais. E aí, nós vemos um trabalhar na mente, né? É um trabalhar muito grande na mente. Então, nós temos que vencer, né, essa guerra. E a gente vê muitas vezes aqui dentro da Bíblia algumas guerras que a gente precisa estar preparado para vencer. E uma delas é a intimidação. Nós vemos aqui em 1 Samuel 17, Davi, quando ele se apresenta ali na guerra, né? Ele houve uma intimidação muito grande do seu próprio irmão. E essas questões familiares, as pessoas, né, que deviam nos incentivar, que muitas vezes nos deviam dar força, são pessoas que às vezes nos criticam, nos intimidam, nos afrontam. E às vezes nós não temos força, por quê? Porque você colocou uma expectativa muito grande nessa pessoa. E a gente coloca uma expectativa muito grande, principalmente na família. Então, tem uma frase que eu acho assim bem inteligente, que ela fala assim: espere tudo de Deus, pouco das pessoas e nada de você. Não que você é algo assim que quer dizer, eu não posso esperar nada de mim se não for Deus fazendo através de mim. Porque a palavra de Deus fala no Salmo 103 que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. E às vezes a gente coloca muita expectativa nas pessoas. Muita expectativa nas pessoas. E isso é muito complicado mesmo. E também eu não posso pôr expectativa demais em mim também, porque senão eu vou virar egocentrismo, né? Eu vou achar que eu sou a última bolacha do pacote. Eu não sou, né? A gente não sabe, a gente sabe perfeitamente que nós não somos, que todos nós precisamos melhorar, que todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos pontos frágeis que precisam ser trabalhados. Então eu não posso ficar esperando muito. Por quê? É muito melhor eu não esperar e receber, não é verdade? Nossa, eu não estava esperando esse aumento e ele veio. Olha que maravilha, né? Eu não colocava uma expectativa nisso, isso aconteceu. É bom demais, né? E aqui Davi, ele chega no campo de batalha. E quando ele chega no campo de batalha, se você ler o capítulo 17 todo, você vai ver que ele foi porque o pai dele mandou ele levar uns mantimentos para os irmãos dele e para o comandante de 1000. Mandou ele levar esses mantimentos lá, então ele chegou ali e foi ver a guerra. E quando ele está ali vendo a guerra, ele viu Golias, um homem, né, muito forte, quase 3 metros de altura, e ele afrontando, né, o exército de Israel e falando que para que um homem pudesse enfrentar ele, e que se ele fosse vencido, a guerra seria vencida. Ou seja, os filisteus se renderiam. E aí Davi, quando ouve aquilo, ele fala assim: mas quem é esse incircunciso filisteu? Ele nem enxergou um gigante, ele enxergou um homem, né?
E aí o povo começa a falar e ele pergunta, mas que vai ganhar o homem que vencer esse Golias aí, esse incircunciso filisteu? Aí eles falam, olha, o homem que ganhar a casa do seu pai vai ser isenta de impostos, Deus, o rei vai enriquecer esse homem, vai dar a sua filha para ele em casamento, nem tudo isso iria acontecer. E aí o que aconteceu? Davi falou assim, Davi se colocou ali, né, para lutar com esse gigante. E quando ele está conversando ali com os soldados, perguntando, né, o que o homem que vencesse o gigante ganharia, o seu irmão virou para ele, Eliabe, seu irmão mais velho, no verso 28, falando assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então a primeira coisa que nós não podemos levar em conta é a intimidação. Ele pergunta, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Davi valorizava as suas ovelhas, não importa se eram poucas, né? Não importa, Deus pode colocar uma ovelha na sua mão, mas você tem que cuidar com zelo. E o verso 20 fala que Davi deixou as ovelhas com um cuidador, porque aquele que não reconhece o valor da ovelha, ele não mata gigantes. Nós precisamos reconhecer o valor da ovelha. A ovelha vale, né, mais do que o mundo inteiro, porque é uma alma, né, simboliza uma alma. Aqui ele estava falando do animal. Aqui ele estava querendo intimidar Davi. E aqui ele estava, né, menosprezando o trabalho de Davi. Por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você é um pastor e ainda é um pastor fraco, que tem poucas ovelhas. Mas Davi não se importou, não. E aí ele continua falando, eu conheço, né, a presunção do teu coração, que vieste aqui o quê? Ver a guerra. E sabe o que Davi fez? Davi virou, não respondeu, né, falou assim, deixa eu acabar de ler aqui. Então Davi disse, que fizeste eu agora? Porventura não há razão para isso, e desviou-se dele para o outro. Ou seja, olha, nem estou aí porque você está falando. Nem estou me importando com o que você está dizendo. Eu sei quem eu sou em Deus. Então, o que eu quero dizer, nós temos que saber quem nós somos em Deus. Porque se nós não soubermos quem nós somos em Deus, nós vamos cair na armadilha da intimidação. Nós vamos cair nessa armadilha de, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso. Se Davi pensasse ali, ele falava assim, né, o que ele queria dizer? Olha, você não passa de um pastor de ovelhas. Você não é guerreiro, você não é alto, você não é forte, você não pode contra esse gigante. E quantas vezes, né, surgem problemas nas nossas vidas e que a gente pensa assim que é maior do que o gigante. Só que, pensa bem, maior que o gigante é o nosso Deus. Né? Pode ser o gigante que for, pode ser o problema que for, pode ser pode ser o que vier a acontecer. Não é maior do que Deus, porque Deus ele é soberano. Deus ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é magnífico em poder. Já pensou? Ele está assentado no alto sublime trono. Então ele pode todas as coisas. Então não importa o problema. Não se deixe intimidar por este problema. Não se deixe intimidar pela afronta das pessoas. Não se deixe intimidar por aquilo que as pessoas dizem ou pensam de você. O que importa é o que a palavra diz de você. O que importa é o que Deus pensa de você. E lá em Jeremias, Deus fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que esperais. Então, né, e fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então não importa o que os outros pensam, o que falam, o que afronta. O que importa é o que Deus pensa de nós. Então, vença a guerra da intimidação. Vença as afrontas. Outra coisa, né? A guerra da antecipação. Qual que é a guerra da antecipação? É a guerra da ansiedade. Deus fala que vai dar vitória, mas Deus ele não conta o processo, não. Deus não conta o processo.
Quando Deus fala, né? Nós lemos lá em Josué 6, que Deus fala para Josué, Josué, você vai circundar a cidade por 7 dias, vocês vão rodear a cidade de Jericó, né, 2 muralhas altíssimas, e vocês vão 7 dias. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E no final, o que eles iam fazer? Gritar. Gritar. E as muralhas caíram. Então a gente tem que vencer a guerra da ansiedade. Porque Deus, ele conta a vitória. Ele fala que ele vai te dar a vitória, mas ele não conta o processo. Ele não conta o processo. Às vezes Deus fala assim, olha, fala com fulano isso. Mas ele não te fala a reação que o fulano vai ter. E a reação do fulano muitas vezes pode ser terrível, né? Mas se Deus às vezes contasse para nós, nós não iríamos. Nós ficaríamos amedrontados. Né? Então Deus às vezes ele não conta o processo. E quantas vezes nós estamos vivendo o processo. Mas Deus não pula etapa. Não pula etapa. Se você está no primeiro degrau, você vai ter que dar outro passo para você passar para o segundo degrau. Se você não lhe der esse passo, você não vai chegar no segundo degrau. Assim são os processos de Deus. Deus fala, te dá uma direção hoje. Se você obedecer, ele vai te dar outra direção amanhã. E assim ele vai te dando direção até chegar no final. Porque a palavra de Deus fala que nós andamos por fé e não por vista. Então é direção, é processo. E esse processo nós precisamos passar por ele. Mas para nós passarmos pelo processo, nós precisamos vencer a ansiedade. Não sofrer por antecipação. E eu acabei de ler uma pesquisa aqui, que entre os acadêmicos, de 10, 6 sofrem com ansiedade. A ansiedade virou um mal, né, terrível, que está atacando mesmo, muito. Porque nós estamos vivendo dias acelerados. Não é que o dia está menor, o dia continua tendo 24 horas. Mas nós temos muito mais ocupações hoje que tínhamos no passado. Muito mais ocupações. Hoje você levanta e é tanta coisa para fazer, e é tanta correria no dia a dia, que parece que o dia fica muito pequeno. Para tanta coisa que nós precisamos resolver num dia só. Então nós precisamos o quê? Ter cuidado com a ansiedade. Controlar a ansiedade. Controlar a preocupação. Trazer à nossa memória o que a palavra diz. Não andeis ansioso de coisa alguma. Viva um dia de cada vez. Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. O amanhã trará consigo os seus cuidados. O cuidado de amanhã só vai chegar amanhã, não vai chegar hoje porque você está ansioso. Então nós temos que trabalhar a nossa mente. Trabalhar. Então trabalhar intimidação, trabalhar a ansiedade. E segundo, autodepreciação. Quando nós olhamos para Juízes, Gideão estava lá, né? Não vou ler o texto, mas todo mundo conhece esse texto. Gideão estava malhando trigo lá no lagar, escondido, né? Dos midianitas, porque o midianita estava vindo roubando tudo, roubando toda a colheita deles. E ali com medo, né? Malhando ali. Estava escondido ali o quê? Um medroso escondido. Mas o que Deus enxerga? Um guerreiro. Deus enxerga um guerreiro. E Deus fala com Gideão, Gideão, né? Homem valoroso. Deus informa para Gideão o que ele vê nele, um homem valoroso. Mas nós precisamos vencer essa batalha. Batalha de autodepreciação. Gideão fala assim, Senhor, mas eu sou o menor da minha família. A minha tribo é a menor de Israel. Eu sou o menor da minha casa. Eu não. Né? Quase ele fala assim, manda outro, eu, hein? O senhor tá doido? E ele pede um tanto, né, de confirmação. Deus não fica irritado com ele, não. Porque estava trabalhando nele, Deus estava trabalhando nele, né? Quem ele era. Né? Deus trabalha em nós e às vezes Deus permite. Deus nem ficou chateado. Ele, Senhor, se eu colocar um novelo de lã, aparecer orvalho só em volta e ele seco, é porque foi o Senhor. Senhor, aí no outro dia, Senhor, se amanhecer seco em volta e o novelo amanhecer molhado, é porque foi o Senhor. E o Senhor foi
deixando ele fazer os testes dele para ver se realmente era Deus, se não era coisa da cabeça dele. E olha que ele viu o anjo, né? O anjo apareceu para ele e falou com ele. Mesmo assim, ele ficou com essas dúvidas, né? Ele ficou pensando, olha, Senhor, eu não sou suficiente, eu não sou capaz. Só que Deus foi trabalhando nele a coragem, a ousadia, a intrepidez. Ele já era corajoso, mas ele não se sentia assim. E é um grande problema que existe dentro de nós, é a questão de viver por sentimento. Sentimento é enganoso. A palavra de Deus fala que os nossos sentimentos, eles são enganosos. Que nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Então, agir por sentimento é complicado. Agir por impulso é complicado. Porque os nossos sentimentos, eles oscilam. Né? Às vezes, num dia, você levanta alegre. Aí, no meio do dia, você está triste. Aí, no final do dia, você está super alegre. Então, assim, o sentimento, ele oscila. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de agir por sentimento. Então, vem aquela palavra, né? Ah, você não é capaz, você não é bom, você não é suficiente para vencer essa guerra. Só que nós sabemos perfeitamente que Gideão venceu a guerra com 300 homens. Por quê? Qual que é o segredo? O segredo, gente, é que nós já estamos vivendo uma guerra que já foi vencida. Jesus já venceu a guerra por nós lá na cruz do Calvário. O diabo, ele já foi vencido. Nós só temos que resistir. Quando fala lá em Efésios 6:10, fala assim: estais, pois, cingidos com a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Resistir. O nosso papel é só resistência. Nós já estamos no meio de uma batalha vencida. Quem que venceu a batalha? Deus. 300 homens. E eles nem pegaram em armas, foram tochas e vasos que eles quebraram. Deus deu um sonho lá para um dos midianitas lá, do povo que estava lá. E ele foi contando o sonho e falou, nossa, essa é a vitória de Gideão. E Gideão, então, agora tomou coragem, depois que ele desceu lá no arraial dos midianitas, ele ouviu o sonho, um contando para o outro, que isso era a vitória dele, e ele se encorajou. E com 300 homens, eles nem pegaram em espadas. Eles venceram a guerra. Se trouxeram todos os despojos. Imagina quantos despojos haviam ali. E eles trouxeram tudo que havia ali. Ou seja, Deus deu a vitória. E foi com 300 homens para mostrar que não era Gideão que venceu, não. Foi Deus que venceu. E eu quero te contar uma coisa. É Deus que vence as nossas batalhas. Nessa guerra que nós estamos, é como Deus falou com Josafá, nessa guerra não tereis que pelejar, porque nós só batalhamos, nós só resistimos. Tiago 4:7 diz, né, sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É uma resistência que nós temos que fazer na nossa mente para vencermos essas batalhas. Quando disser eu não posso, você tem que trazer a sua memória o que? A palavra, tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus tem compromisso com essa palavra, em cumpri-la. Essa guerra mesmo de Josafá, ele não pegou em arma. Qual foi a arma? Louvor. Eles louvaram. Então você vence guerra na sua mente adorando. Nós vencemos as guerras nas nossas mentes adorando. Nós vencemos a guerra na nossa mente trazendo a palavra de Deus para dentro de nós, reconhecendo o tamanho do nosso Deus. Davi venceu reconhecendo o tamanho de Deus. Não é verdade? Então é isso. É reconhecer que de nós mesmos, nós não podemos, nós não somos, né? Como diz o Salmo 103, nós somos pó. Nós somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Mas nós vencemos as batalhas através da palavra. Através da palavra, através da adoração, através da nossa vida, da nossa entrega ao Senhor, ao nosso Deus. De saber quem você é quando você sabe que você já entrou numa guerra, porque já foi vencida e que você só tem que fazer resistência.
e que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é com ela que Jesus venceu no deserto, que quando Satanás vier com uma palavra na sua mente que você não pode, você vai dizer, está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito que agindo Deus, quem impedirá? Está escrito que se Deus ele não poupou o seu Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É assim que nós vamos vencer as guerras da intimidação, a guerra da ansiedade, a guerra da autodepreciação, dos medos, dos complexos, dos traumas, trazendo à nossa memória aquilo que nós somos. Falar como Jeremias, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.